Você já ouviu falar de punks? Punks são plantas alimentícias não convencionais, ou seja, podem ser consumidas, mas não são muito comuns na culinária tradicional. No espaço da nossa horta, vocês vão fazer uma atividade para reconhecer aquilo que vocês já conhecem, que faz parte da alimentação de vocês. E num segundo momento, a proposta é a gente investigar o que tem aqui dentro da nossa horta que pode ser utilizado para alimentação. No CIEJA, Clóvis Caetano Michelazzo, um projeto com elas, as punks, está transformando a relação dos alunos com a natureza e também com a alimentação. Como é que vocês fariam para identificar esses outros alimentos que estão na horta que não fazem parte do seu uso diário? Pelo celular. Pelo celular? A gente utiliza um aplicativo para identificar essas plantas e depois a gente faz essa confirmação se a planta ela pode realmente ser utilizada na alimentação. Esse ano faz 2 anos que eu estou aqui na escola, né? E estou estudando e aprendendo bastante coisa com o pessoal. E eu soube que estudando, aprendendo e ensinando, é isso? Também, né? O que a gente sabe, a gente passa para os colegas, né? Não custa nada. Conta para mim, dona Efigênia, o que tem aqui? Azedinha e rúcula tem e capuchinha. Que o espaço aqui a gente tem que saber fazer como coração de mãe. Espalhar muita planta com pouco espaço, né? Mas devagarinho a gente chega lá. Aqui é a capeba, né? Isso aqui é usada para um banho, é usado para alimentação, para inflamação, né? Isso aqui tem muitas qualidades nessa planta, né? E uma planta que serve até de novidade, porque se você levar isso aí e dizer, eu levo isso aqui para a mesa, leva para a mesa e é uma boa planta. Boa refeição. Essas plantas podem crescer espontaneamente em jardins, quintais ou na natureza e têm grande valor nutricional, porém acabam sendo ignoradas por falta de conhecimento. A partir de agora, a gente vai seguir aqui na rua atrás dessas plantas, tá? Tentar identificar essas plantas. A professora Ellen, ela está com algumas fichas e com essas fichas da professora a gente vai tentar comparar se tem alguma punk aqui dentro do nosso território. Tudo aqui, essa área antes, era vegetação natural, né? E essa vegetação ela foi coberta pelas construções das nossas áreas urbanas. Porém, as sementes dessas plantas, elas ainda estão de forma disseminada nestes locais, né? Então, entre as calçadas, entre esses fechos onde vai quebrando o cimento, essas plantas elas vão brotando naturalmente. E as fichas de consulta para vocês olharem, tentar identificar o tipo de folhagem, tentar identificar a flor, né? Então, no território nós vamos encontrar também as mesmas plantas que nós encontramos lá na horta, tá? Que são essas plantas que a gente utiliza na nossa alimentação. A 50 metros aqui da escola, que está aqui atrás da gente, esse conhecimento já ultrapassa os muros. E um exemplo disso é a dona Efigênia, que está aqui nessa atividade, e ela acabou de reconhecer uma punk aqui, né, dona Efigênia? Qual que é essa daí? Caruru. É muito bom, ele é refogado e também ele é medicinal, ele cura anemia, essa planta. Muito bem, dona Efigênia, expert. E essas punks, elas crescem de forma espontânea, não é isso, Pro? Sim, são plantas espontâneas, né? Que foram muitas vezes negligenciadas, deixaram de ser consumidas. E a proposta dessa atividade é a gente começar a repensar a nossa alimentação, né? Através de plantas que estão presentes no nosso território, né? E mudar um pouquinho essa questão do consumo que nós temos hoje em dia, né? De alimentos ultraprocessados que chegam, que são comercializados em mercados e trazer uma alimentação um pouco mais natural, mais saudável e acessível também. Durante as atividades, os alunos compartilham e reconhecem o que já sabem. É um movimento muito de reconhecer saberes populares, então os nossos estudantes trazem muito esses saberes, eles nos ensinam bastante nesse processo. E eu acho que existe uma possibilidade muito interessante na EJA da gente vincular as idades, né? Então a gente tem um desafio geracional, então a gente tem estudantes que são idosas, que são migrantes, que têm uma característica de vida diferente dos jovens que cresceram na cidade e que de fato não têm uma relação com a questão ambiental, com as punks, com todo esse processo produtivo, que é importante. Então acho que a gente permite também
essa articulação no sentido do conhecimento mesmo, da troca de saber entre eles. Adoro aqui, já estou aqui 2 anos e pouco, eu estou aqui cultivando essas hortas, ajudando, né? Não eu só, todo mundo compartilha, né? Mas, na verdade, eu gosto de cultivar a planta. Cada vez mais, tivesse mais espaço, eu fazia mais coisa, né? Essas plantinhas não convencionais são uma alternativa sustentável e saudável para diversificar a alimentação. Pensando nesse contexto da educação alimentar nutricional, né, como uma possibilidade de garantir a segurança alimentar dos estudantes, né? Nós estamos inseridos numa região periférica aqui da cidade, estudantes, eles têm um alto grau de vulnerabilidade e de pensar essas plantas como uma proposta de alimentação para esses estudantes, que muitas vezes, né, caíram naquela situação de monotonia alimentar, né, com poucos alimentos são encontrados dentro do mercado, de fazer esse resgate cultural, o resgate histórico das plantas que servem para alimentação. Por aqui, o resgate não é somente na teoria. A prática também é muito importante. Bora cozinhar? O preparo do caruru de palma, primeiro eu tenho que colher a palma, em seguida tirar os espinhos, cortar em picadinho, aí em seguida colocar na panela. Eu aprendi com minha avó, porque é um prato típico do sertão, porque lá passa um tipo de necessidade e esse prato nós servia como um tipo de mistura. Fui ter ideia depois através do estudo, com meus professores, nós fazendo pesquisa. E aí eu vi o valor que é esse prato maravilhoso que minha avó me ensinou. Os frutos do projeto são vistos na receita e na alegria dos alunos. Capeba, coloquei uma folha de capeba, que eu não sabia que existia uma planta que substituía a pimenta do reino. E ele ensinou a gente, ela tem gosto de pimentinha do reino, temperos, requeijão, alho, cebola, o tempero você põe a gosto. Olha, as punk foi a caputina, né? A serralha, e a gente usou também a flor. E aqui na escola, o professor ensinou a gente pesquisar. E a primeira coisa que foi pesquisar foi ela. E a gente pesquisou, sabe que é comestível, tanto a folha como a flor, e é uma delícia. É uma farofa. E os ingredientes, eu pus cebola, né? 2 cebolas, uma branca e uma roxa. E pus alho, pus açafrão, né? E refoguei, é uma coisa nova, é um aprendizado bom. Os estudantes não levam apenas os aprendizados para casa, mas também os alimentos. Viu esse potencial dentro da escola, né, como um local de produção de alimento, como um espaço educativo, né? E hoje em dia a gente caminha para pensar um espaço educativo não só dentro da nossa escola, mas se tornar um polo educativo de referência para outras escolas dentro da região. É um universo assim maravilhoso, muito bom. Uma boa prática que nutre em muitos sentidos toda a escola.